Olha só, finalmente marcado, este mês o Supremo Tribunal Federal começa a julgar a ação que barrou a Ferrogrão, ferrovia essencial para escoar a safra de grãos do Centro-Oeste, e o Caian Messina traz para a gente os detalhes. Conta para nós, Caian. Pois é, Eneg, clima de muita expectativa aqui em Brasília e entre os produtores rurais para a liberação de um leilão considerado vital para o escoamento da produção agrícola brasileira. A Ferrogrão deve baratear a nossa comida porque justamente deve reduzir o preço do frete em cerca de 30%. Depois de mais de 2 anos, o Supremo Tribunal Federal finalmente marcou para o dia 15 deste mês a análise do processo que estava parado depois de um pedido da oposição. O julgamento deve durar 2 dias. A Ferrogrão vai custar cerca de 28 bilhões de reais com recursos pagos pela iniciativa privada. Voltamos a São Paulo. Valeu, Caian. A Ferrogrão é essencial para o escoamento de carga do Centro-Oeste, que hoje sai de lá de caminhão. O custo do frete pode cair em mais de 30%. Isso quer dizer mais competitividade para a nossa produção agrícola. Essa obra precisa começar logo. O Supremo, que interrompeu o andamento do projeto, vamos entender que para tirar dúvidas, né? Tem agora uma chance tanto para tirar essa trava no progresso do Brasil. Finalmente foi marcado esse mês pelo Supremo Tribunal Federal, né, o julgamento do início da ação que barrou a Ferrogrão, aquela ferrovia essencial para escoar a safra de grãos do Centro-Oeste. O Caian Messina traz todas as informações. Caian, boa noite. Exatamente, boa noite, Felipe, boa noite a todos. Clima de muita expectativa aqui em Brasília e entre os produtores rurais para a liberação de um leilão considerado vital para o escoamento da produção agrícola brasileira. A Ferrogrão deve diminuir o preço do frete em cerca de 30%, que pode, por exemplo, baratear a nossa comida. Aí o nosso telespectador vai se perguntar, mas como assim, né? Porque feijão, por exemplo, é uma cultura que não vem, né, muito distante. Normalmente o feijão é cultivado perto das grandes cidades, enfim, né? O nosso telespectador vai se perguntar, mas eu não como soja, por exemplo. Não, o nosso telespectador não, mas, por exemplo, o gado come, né? A soja, por exemplo, vai para a ração. Frangos, por exemplo, comem milho, gado às vezes comem milho misturado também. Então, isso pode fazer com que a nossa comida, né, que é uma cadeia realmente muito grande, né, a cadeia que leva a comida, né, a produção agrícola brasileira lá do campo até a gôndola do supermercado, isso tudo realmente deve ter um impacto muito grande por conta desta Ferrogrão, que vai ficar justamente no Centro-Oeste brasileiro, mas pode ser usada por produtores do Sudeste, do Sul ou mesmo do Norte, que precisarem realmente fazer com que os produtos cheguem ao Sudeste brasileiro. A expectativa é de que esse julgamento no Supremo Tribunal Federal dure 2 dias. Finalmente ele foi marcado depois de uma demora de mais de 2 anos, motivada por um pedido da oposição. Lembrando que a Ferrogrão deve custar cerca de 28 bilhões de reais e deve esse recurso ser totalmente pago pela iniciativa. Não tem 1 centavo sequer de dinheiro público nesse projeto. Maravilha, muito bom que isso aconteça.